interessante sobre esse tema, sobre esse contexto. E ele também é acompanhado de uma ideologia teológica de Warren Wiersbe, né, que também é um teólogo contemporâneo bem conhecido. Eu tive o prazer de adquirir 2 livros dele agora há pouco tempo, 2 comentários bíblicos dele agora, muito bom, né? E era um comentário que eu queria ter já há um tempo, e sempre passava nas lojas, e estava com a minha esposa, filho, compra. Eu falei, não, filho, não vou comprar não, compra. E aí eu criei coragem, fui lá e comprei 2 livros dele, tremendo, que fala sobre o Antigo Testamento, comentários sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São 2 livros dessa grossura que eu preciso me debruçar neles e ler. Mas é interessante que ele faz esse comentário, né? Ele faz um comentário onde afirma que neste episódio há 3 forças trabalhando. Por isso que nós não podemos nos prender a somente uma cura, porque há 3 forças que trabalham diretamente na vida deste homem. Nós podemos observar que há uma força trabalhando, que é a força de Satanás, uma outra força trabalhando, que é a força da sociedade, e uma outra força trabalhando, que é a força de Jesus. E hoje, nos dias atuais, essas 3 forças, de uma maneira muito direta, continuam trabalhando em nossas vidas. E nós somos, isso é algo muito perceptível. Esse trabalho de Satanás, esse trabalho que a sociedade faz e o trabalho que Jesus tem feito nas nossas vidas. Agora, depende de nós, como aqueles que estão trabalhando em nosso favor, que é Satanás, que trabalha contra nós, a sociedade que tenta deturpar a nossa mente, mas Jesus vem para transformar a nossa vida e nos fazer novas criaturas. Então nós vamos abordar 3 aspectos da vida deste homem, da vida deste endemoniado, da vida daquele que estava ali se apresentando como, alguns dizem, o louco de Gadar da Galileia, o louco gadareno. Mas nós vamos ver aspectos aqui muito interessantes que mexam com a sua vida nesta noite. Talvez você nesta noite, amado, esteja precisando de uma libertação em algum campo da sua vida que eu não sei. Talvez essa libertação não chegue no campo do espiritual, talvez seja no campo físico, mas você talvez precise verdadeira de uma libertação. A libertação visa colocar em liberdade alguém que está cativo ou sujeito à escravidão de outro. Isso é libertação. Portanto, esse homem não precisava de uma cura, porque de uma certa forma ele não estava preso a nenhuma outra pessoa, mas ele estava preso a demônios, ele estava preso às questões espirituais. Então ele precisava de uma certa forma de uma libertação, e esse trecho traz como o primeiro ensinamento que os nossos problemas atravessados diariamente são origem humana, podem ser de origem humana. Existem problemas que são de origem espirituais, existem problemas que são de origem humana. A gente precisa definir bem isso. O que é o problema, o que eu preciso me libertar no campo humano e o que eu preciso me libertar no campo espiritual. Irmãos, existem situações, existem coisas que não há remédio. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há especialista no mundo habilitado para promover alguma solução para uma libertação que você precisa ter. Não vai ser através de remédio, não vai ser através de psicólogo, não vai ser através de terapias, não vai ser através de nada disso. Porque talvez o que você esteja precisando não é de paliativos, o que você esteja precisando é de algo muito direto no seu coração, chamado Jesus. Esse sim. Aquele homem, eu acredito que naquela cidade, naquela sociedade, ali naquela localidade, alguém deve ter tentado fazer alguma coisa, mas ninguém conseguiu fazer nada. Alguém deve ter tentado, como diz o próprio texto, prendê-los em corrente. Alguém tentou fazer alguma coisa para parar aquele homem, mas não conseguia. Porque o que iria dar jeito na vida daquele homem era uma libertação promovida por Jesus. Uma libertação promovida pelo nosso Senhor. Porque Ele veio verdadeiramente para nos libertar das garras de Satanás, nos libertarmos da opressão de Satanás.
Como diz o texto, que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para onde? Para a sua luz. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há especialista no mundo habilitado para promover alguma solução. É preciso ter discernimento acerca das lutas que estamos travando. O problema que esse homem tinha era um problema de dimensão muito mais profunda. Era algo muito mais profundo. Era algo que a sociedade não conseguia entender. E tentar, às vezes, irmãos, nós tentamos resolver os problemas espirituais com almas carnais. Nós não vamos conseguir. Problemas espirituais se discernem e se resolvem espiritualmente. Tenta expulsar um demônio no campo físico para ver se você consegue. Não entra no mundo espiritual não para você ver o que acontece. Estávamos fazendo uma visita para a honra e glória do Senhor, esse testemunho. Quinta-feira, cadê meu diácono Jurandir? Jurandir está ali. Quinta-feira, Jurandir me ligou: pastor, temos uma visita para fazer. Pastor, olha, uma visita. E o Jurandir foi muito incisivo na visita. Não, pastor, o senhor tem que ir. Quando alguém fala: pastor, é uma visita que o senhor tem que ir, você tem que ir preparado, porque eu já sei que é uma coisa muito mais complicada, porque o nosso diácono tem feito visitas cotidianas, tem feito algumas visitas, e quando às vezes tem algum problema um pouco mais complicado, eles me acionam: pastor, eu gostaria que o senhor fosse nessa visita. E Jurandir, diácono Jurandir, falou: pastor, o senhor tem que ir nessa visita. Marcamos para um dia, no dia não deu para eu vir, eu passei mal, foi na quarta-feira, estávamos programados para ir na quarta, não deu, fomos na quinta-feira. Fizemos a visita, estávamos ali na visita, oramos por aquela casa. Ao entrar naquela casa, já sentimos uma presença estranha, muito forte. As crianças tendo visões. O filho mais velho, né, um menininho de 6 anos, 7 anos, estava vendo a avó que já faleceu há algum tempo. A menininha ia para a cozinha, começava a gritar, apontando, dizendo que estava vendo alguém. Barulhos dentro da casa. A cunhada foi na casa, viu vultos passando para lá e para cá debaixo de uma porta e não tinha ninguém. Como é que você vai entrar numa casa dessa e vai dizer o quê? Pega a vassoura e varre? Chuta que é laço? Repreende que é o demônio? Não, meu irmão. Você tem que entrar no campo espiritual, porque aí a batalha já é espiritual. É no campo invisível. Não vai ser no campo do campo de visão. Estávamos ali, conversamos com a família, ministramos a palavra, falamos do amor de Cristo, falamos das coisas espirituais, acerca das coisas espirituais, que são coisas que às vezes você não pode entrar em muitos detalhes, porque as pessoas às vezes não vão entender. Você tem que ter um discernimento até para você falar sobre essas coisas. E ali fomos, oramos, terminamos a oração e estávamos na porta da casa, já estávamos indo embora. Mas sabe aquela coisa que Deus fala assim, ó: não vou embora agora porque ainda não acabou. Não vai embora porque ainda não acabou. Paramos na porta, não foi, Jurandir? Começamos a conversar, eu, Jurandir e o irmão Anilton, que foi comigo, foi conosco também. E estávamos lá e paramos na porta. E começamos a conversar na porta e Deus falou para mim assim, claramente: pergunta para ela se não tem nesta casa alguma coisa escondida ou oculta, alguma coisa que ela desconfie que seja obra de Satanás. E eu perguntei para ela: olha, você precisa ver o seguinte, dá uma olhada na casa, vê se não tem alguma coisa que porventura possa estar serviu de altar, porque eles foram para casa agora há pouco tempo, eles não moravam lá nessa casa. E aí ela disse assim: ih, pastor, interessante, porque lá na casa de fulana, a mulher que morava na casa anterior colocava o nome das pessoas no buraco da parede, fazia buraco na parede, colocava o nome de pessoas e embolsava para travar a vida das pessoas. Aí ela falou assim: pastor, o senhor pode dar um pulinho aqui? Eu falei: posso. Fomos no segundo andar. Só, irmãos, que quando nós estávamos ali no primeiro andar, eu pedi o irmão Anilton para ficar numa ala assim, externa, eu e o Jurandir ficamos na sala. O irmão Anilton, ele não conseguia chegar até uma escada que subia para o segundo andar. O cachorro latia terrivelmente. E o Anilton falou: pastor, eu acho que tem alguma coisa estranha lá em cima. Isso no mundo espiritual. Irmãos, nós subimos a escada. Subi a escada, comecei a olhar, olhei para um lado, olhei para o outro. No canto, no segundo andar, no cantinho, tinha lá um altar
que tinha sido usado pelos donos da casa anterior. Eles levaram as imagens, mas o altar permaneceu. Se tem altar, ainda tem um local de adoração, não é verdade? Então, os espíritos malignos ainda estavam rodando aquela casa, porque eles levaram as imagens, mas o altar